Saravali, criar esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça para entender direitinho, né? Entrar na cabeça dos diretores do Banco Central também, que ajudam bastante a dar, né, esse tom aí que você falou também de expectativa boa para as empresas. Ô Cabral, conta aí pra gente essa sua percepção, por gentileza. Então, o que acontece? Inflação. A inflação, ela veio bem melhor do que o esperado, como vocês falaram, 0,33 para 0,23. Nós tivemos uma coisa boa, nós tivemos alimento e bebida perdendo pressão. Então, nós estávamos com 0,71 de alimentos e bebidas em abril. Ela veio para 0,16 em maio. O setor que mais puxou foi saúde e cuidados pessoais. Tá? Então, foi o setor que teve o maior aumento. Parte dele acontece pela autorização do mês de maio, que você tem aumento de remédio. Então, esse aumento de remédio já é esperado, esse 0,93 em saúde e cuidados pessoais, tá? E que eu quero chamar a atenção de vocês são 2 gráficos que eu montei aqui. Compartilhe essa minha primeira tela, por favor. Isso daqui é o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA como um todo, tá? Então, aqui tá tudo, é o IPCA cheio. Então, o que está acontecendo? Foi aquilo que nós comentamos da última vez que tivemos aqui. Da última vez que tivemos aqui, eu estive aqui ontem. Mais conhecido como ontem. Da última vez que eu mostrei esse gráfico, que a gente estava indo para um vale. Nós estamos nessa ponta aqui, ó. A gente deve estar no penúltimo momento do vale. O vale deve ser mês que vem. Por que a gente está indo para o vale? Que a gente ainda está utilizando nesse gráfico acumulado de 12 meses, com 3 meses do ano passado de negativo. Julho, agosto, setembro, 68, 36 e 29. Então, se esse 68, 36 e 29 tiver, e com a inflação em queda, nós vamos ver essa queda da inflação. Mas a inflação mesmo deve fechar no ano na casa de 5,5, apesar desse acumulado de 3,94. Então, só tomar um pequeno cuidado que esse número ele está bem deturpado com esses 3 números para trás. Mas o que o Banco Central fala a toda vez que ele fala de inflação? Na verdade, ele fala de 4 coisas dependendo do diretor, que é inflação corrente, que é olhar a inflação, a fotografia de hoje, hiato do produto. Tem outro diretor que despreza hiato do produto e fala sobre situação de risco e inflação futura. E uma das coisas que o mundo tem reclamado, isso não é só um discurso local, é a inflação de serviços, que é a famosa inflação, fiquei 2 anos dentro de casa, quero ir para o mundo me divertir porque eu não aguento mais ficar olhando televisão em casa. Então isso é problema da Europa, isso é problema dos Estados Unidos, isso é problema do Brasil, isso é problema na Austrália. O Banco Central australiano, hoje eu estava lendo, reclamou disso ontem, que serviço está atrapalhando o BCE australiano. Aí você olha aqui a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela teve um pico recente em julho do ano passado. Em julho de 2022, essa inflação atingiu 8,87. E qual tem sido a notícia boa? Ela está caindo. Ela está caindo e agora ela tomou um bom tombo. Para vocês terem ideia, e essa inflação não tem aqueles 3 meses negativo. Porque aquele 3 meses negativo foi telefonia. Telefonia não é considerado serviços. Telefonia é considerado como preço administrados. Tá? Preço desse dia, telefonia viajei agora. Pelo combustível. Combustível é considerado preço administrado e não serviços. Então eu não tenho deflação nesse gráfico. E se nós formos ver, pelo segundo, terceiro, 4º mês seguido de queda, indo agora para 6,51. A gente não via 6,51 desde março, abril do ano passado. Então nós temos uma notícia boa da inflação, os números vieram bons, 56% só de contaminação, que a gente chama de... deu branco o nome disso, meu Deus.
dos produtos que sofreram a variação positiva da inflação no mês. Difusão. Difusão. Obrigado, Saravalli. A difusão de 56, uma difusão baixa, falha minha de não ter montado um gráfico histórico. Nós vamos ver que não tem 5,6 há muito tempo. Está acima de 60 já tem um bom tempo. Teve um mês de 59, que eu acho que foi janeiro ou fevereiro. O resto tudo acima de 60. Então, serviços ajudando para baixo, que era a grande dor de cabeça do mundo. O Brasil saindo na frente, controlando serviços. Inflação como todo, caindo bem, ó, 0,23. 0,23. Em maio do ano passado, a inflação foi de 0,47. Então, quer dizer, o Banco Central controlando. Com isso, não temos dúvida, não vamos ter queda de juros. Não consigo ainda acreditar em junho. Eu acho junho muito virada de cavalo de pau em relação do outro mês para o outro. Mas eu acho que ele prepara o terreno e aquela minha expectativa de novembro, eu acho que antecipa para agosto ou setembro, tá? Então é isso. Pode descompartilhar, por favor. Que é mais ou menos o que o mercado está imaginando, né, Cabral? A gente, tirando um ponto meio fora da curva com quem a gente conversou recentemente, a Ativa Investimentos, né, com o Equity, tem dados antigos, que ainda tem agora, essa expectativa de abril, ou pelo menos mantinha, né, como você muito bem falou, tinha essa percepção de abril com os dados antigos. Mas também, talvez, o Cabral, não seja uma mudança tão forte assim. Se não for abril, vai ser um pouquinho antes, mas não vai ser agosto, como muita gente está falando, né? Porque nessa aqui, evidentemente, não vai ter nenhum tipo de mudança na expectativa. Mas falando em expectativa, o que o Campos Neto tem falado, inclusive ontem, né? Claro, foi antes da divulgação do IPCA hoje, mas ele falou que a expectativa de inflação futura ainda está muito alta, né? Mesmo com os dados desacelerando, o futuro ainda está com uma expectativa muito alta, né? E isso acaba segurando pelo menos o ímpeto de cortar juros, pelo menos mais rapidamente, né, Saravalli? Eu concordo com ele, mas eu discordo porque já esteve pior, né? Uhum. A leitura em relação às expectativas de inflação, se a gente olhar até pelo Focus, eu acho que nenhum economista espera uma projeção para o ano que vem tão distante assim em relação ao centro da meta. Já começa a entrar ali dentro da banda e essas expectativas, de certa forma, lógico, distante ainda totalmente do centro da meta, mas estão sendo revistas para baixo. Então, eu concordo, acho que talvez... eu entendo o ponto do Roberto Campos, mas não concordo com ele, porque a gente está melhorando as expectativas para 2024, né? De novo, repetindo, mais próximo aí do centro, ainda distante. Então, depende um pouco dessa leitura, como você interpreta. Mas acho que o argumento dele, lembrando que a gente conversa aqui muito, né, Felipe, sobre os 3 principais fatores, né, que são os pilares para a decisão do Banco Central, da política monetária, mas a gente fala, a inflação corrente, pegando os 2 principais aqui que são mais fáceis de entender. A inflação corrente, ok, vimos hoje IPCA, IPCA 15, todos eles mais benignos. E olhando para a expectativa de inflação, ainda longe do centro da meta, mas também estão sendo revistas para baixo, que estão melhorando gradualmente, marginalmente, mas tem uma consistência de melhora. Vamos pegar esses 2 indicadores, acho que começa o Banco Central a ter mais argumentos para falar, então pelo menos, né, um cenário de aumento praticamente fica descartado e aí agora fica a dúvida em relação a quando vai começar essa sinalização de queda de juros, né, que o mercado está dividido, mas acho que os argumentos estão ficando mais escassos ou estão ficando maiores do lado de redução dos juros. Então, a inflação atual de hoje e as expectativas. Então, concordo parcialmente, né, com as falas do Roberto Campos. Concordo em partes. Saravalli, pegando esse gancho que você falou sobre o Campos Neto e sobre essas expectativas, eu queria perguntar para o Cabral o seguinte, pelo menos no último comunicado do Comitê de Política Monetária, tem um trecho interessante que é: o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. E isso se repetiu na ata também. Paciência e serenidade. Diante, lógico, dessa conjuntura que o Saravalli muito bem trouxe aqui para a gente, você acha que ainda precisa de mais paciência, de mais serenidade, ou isso seria uma sinalização, ou pelo menos um recado ali de que, olha, a gente não vai
baixar tão rápido assim, precisa ter paciência, precisa ter serenidade. Justamente aquele recado a muitos pedidos, né, de queda de juros que a gente viu reiteradas vezes, que acabaram cessando um pouco. Mas, diante de toda a conjuntura agora com esse IPCA, talvez retorne essa pedida aí. Vai continuar pedindo paciência e serenidade, duas Cabral? coisas. Hoje, 10 horas da manhã, Roberto Campos Neto era o 5º mais comentado do Brasil no Twitter. O nome dele, né? Eu acho que a paciência e serenidade pode ser começar a cair o juros 0,25. Isso é uma paciência e serenidade. Ele não vai vir com menos meio, quer dizer, menos meio pode até vir, com menos 1, menos 2 logo na pancada. Vem com menos 25, ó. Eu tô vendo que a inflação tá sob controle, me dá mais 2, 3 números para confirmar isso e eu acelero. Então, se você for ver a curva de juros, agora, 2 horas e 52 minutos, tá dizendo queda em agosto de 25, queda em setembro de 25, queda em novembro de 75 e queda em dezembro de 75. Então, paciência e serenidade pode ser até nesse sentido. Não precisa ficar apático. Apático que eu digo, sem mexer nos juros. Ele pode cair devagar, deu mais aí para hoje, nós estamos em junho para setembro, mais 3 meses. Vamos ter mais 3 inflações até lá, 2 a 3, dependendo do dia da reunião. Aí, com isso, ele já tem uma noção, ok, deu tudo certo mesmo, dá uma pancada maior na queda. Então, para mim, pode continuar tendo paciência e serenidade no objetivo de não chegar e cair 1% na reunião de agosto. Caiu um pouco, testou, viu que deu tudo certo, cai mais um pouco, testou, deu tudo certo. Então, deixa eu meter a mão agora, encher a mão no tombo. Aí vai embora. Só para pontuar aqui, Cabral, reunião agora de junho é 20 e 21, de agosto é 1 e 2... E setembro é 19 e 20, aí já vai mais. Então ele pega setembro, ele pega inflação de agosto, julho e junho. Ele pega 13 inflações para a reunião de setembro. De agosto não pega a de julho, né? Não, pega só de junho. Ele vai pegar IPCA 15, mas não pega IPCA cheio no 1 e 2 de agosto. Talvez analise com paciência e serenidade. E cai 0,25 e começa a falar, ó, tá tudo demonstrando para queda. Olha a curva de juros, depois a gente vai falar do leilão, tá tudo de boa, ok? Então vamos cair aos poucos, viu que deu certo, mete o pé. Como ele meteu o pé na subida, mete o pé na caída também. Daqui a pouco o Fed vai começar a usar essas frases aí também, né? Se ele subir, ele fala paciência. Se manter, fala assim, vamos manter a paciência, né? E a serenidade. E a serenidade. Na próxima reunião a gente decide. Sim. Capaz que o Fed utilize essa aqui, o Saravalli. Fazendo aula. Apesar de um cenário menos provável, não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O Fed vai dar um Ctrl+C, depois um Ctrl+V lá. E, claro, vai jogar no Google Translate. Lógico, precisa traduzir, né? Porque senão os americanos não vão compreender. O único problema que eu acho que pode assustar um pouco, que eu não consigo ver isso pegar fogo ainda, é por algum motivo qualquer commodity voltar. Sim. E commodity está num vale esse ano, né? Então, por algum motivo qualquer commodity voltar, mas se olha para dados chineses, se olha para exportação hoje. Exportação hoje, não sei se a gente vai falar isso depois. Balanço comercial. Podemos falar, mas só para poder fechar o racional. Dá uma pincelada. A exportação chinesa hoje mostra que o mundo está mais devagar. Mundo mais devagar, pode ser que a política de juros esteja funcionando. Política de juros funcionando significa que nós vamos ter queda de preço. Não precisa ser obrigatoriamente queda, mas só o fato de já não ter alta já está bom. Porque não esqueça, quando o Banco Central está fazendo uma política não de deflação, ele está fazendo uma política de controlar preço. Então, o litro de óleo que custava 5, ele não quer que vá para 6. Se for para 4,50, ok, mas se continuar 5, o objetivo dele foi traçado. O preço não sobe mais. Ele não está debatendo, o Banco Central não debate com a gente o poder de compra da sociedade. Ele debate com a gente a não variação do preço. Poder de compra é a relação sua com quem você trabalha. Então, o objetivo dele é o quê? Tá R$5. Eu não tenho como comprar. Vê com o teu trabalho, vê com a economia, vê com quem está produzindo. Meu objetivo é que esse 5 não saia do lugar ou altere tão desprezível que não mude a vida de ninguém. Que ele fique previsível no ambiente econômico. Que é uma coisa que está nos ajudando. Essa inflação indo para próximo de 0,10, 0,15, 0,20 cria previsibilidade na economia. Então não tem aquele aumento antecipado
que muito empresário dá com medo, pô, eu não sei quanto vai ser o preço do mês que vem, deixa eu já colocar no de agora. Aí vira círculo vicioso, porque quem compra dele também vai falar isso. Então essa queda de inflação cria previsibilidade, é bom para todo mundo. Literalmente é bom para todo mundo.